Olá, sou o advogado Paulo Alzani e estou trazendo no nosso canal dicas de advogado sobre temas que fazem parte da sua vida. E no vídeo de hoje vou falar sobre 5 dicas que você precisa saber sobre união estável. Qual a diferença entre união estável e namoro? Como fica a partilha de bens na dissolução da união estável? Tem tempo mínimo para reconhecer a união estável? Quer saber mais? Então fique ligado aqui no nosso canal. Aproveite e dê um like, se inscreva no canal e confira a nossa dica de advogado. Todo mundo conhece ou até mesmo faz parte de uma relação onde o casal vive junto e não é casado. Mas tem os direitos garantidos por lei, inclusive na separação, assim como acontece com um casal que assinou os papéis no cartório. Esse tipo de relação é chamada de união estável. Entretanto, na prática jurídica do dia a dia, surgem muitas perguntas dos clientes relacionadas ao tema e que podem mexer com a sua vida e o seu bolso. Por isso, preparei para você 5 dicas mais importantes sobre união estável que você precisa saber. A primeira dica é: qual a diferença entre namoro e união estável? De acordo com o artigo 1723 do Código Civil, é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública contínua e duradoura. E também estabelecido com o objetivo de constituição de família, eis o mais importante. Então, além da relação ser pública por um período relativamente longo e contínuo, o elemento essencial da união estável é o desejo presente do casal em formar uma família para que seja reconhecida a união estável. Já no namoro simples ou qualificado, pode haver a convivência pública, duradoura e estável, mas não há intenção do casal de formar uma família, ou esta intenção é para um momento futuro, ainda não determinado. A segunda dica é: a união estável tem que ter um tempo mínimo? É preciso ter filhos em comum? Anteriormente, a Lei nº 8.971 de 94 previa a necessidade da comprovação do lapso temporal de 5 anos, ou a existência de um filho ou filhos em comum para reconhecimento da união estável. Todavia, atualmente, o artigo 1º da Lei 9.278 de 96 e o novo Código Civil de 2002, no já citado artigo 1723, deixaram de definir um tempo necessário para que haja o reconhecimento da união estável ou a necessidade de filhos em comum. Vamos à terceira dica. É necessário morar junto? Assim como a antiga e em vigor súmula 382 do Supremo Tribunal Federal de 1964 dispõe que a vida em comum sob o mesmo teto não é indispensável à caracterização do concubinato. Embora o concubinato seja um instituto distinto da união estável, em relação à necessidade ou não de morar sobre o mesmo teto, o entendimento dos tribunais é o mesmo para ambos. Conforme a jurisprudência em teses do Superior Tribunal de Justiça de 2016, definiu que a coabitação não é elemento indispensável à caracterização da união estável. Quarta dica: é reconhecida a união estável entre casais do mesmo sexo? Em maio de 2011, os ministros do Supremo Tribunal Federal, ao julgarem a ação direta de inconstitucionalidade 4277 e a arguição de descumprimento de preceito fundamental 132, reconheceram a união estável para casais do mesmo sexo. Para confirmar o entendimento, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução número 175 de 2013, que dispõe sobre habilitação, celebração de casamento civil ou de conversão de união estável em casamento entre pessoas de mesmo sexo. Portanto, é reconhecida a união estável entre casais do mesmo sexo. E a quinta e última dica de hoje é: quais são os bens que entram na partilha no caso de dissolução da união estável? Embora a princípio ninguém entre numa relação pensando em separação, este é um fato comum no universo jurídico. Considerando o fim de uma união estável em que não foi firmado contrato escrito entre os companheiros, estabelecendo regras para a partilha, neste caso, aplica-se às relações patrimoniais do regime da comunhão parcial de bens,
segundo define o artigo 1725 do Código Civil. Assim, tudo que é conquistado durante a convivência pertence a ambos os companheiros e será dividido igualmente na separação. Mas aquilo que cada um já tinha antes da união continua sendo o patrimônio particular de cada um. Se você gostou do vídeo, dá um curtir aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro das novidades e dos vídeos com dicas de advogado para ficar sempre bem informado sobre os seus direitos. Espero que essa informação tenha sido útil e caso tenha alguma dúvida, faça um comentário com o seu questionamento que responderei para você. E na próxima semana estarei de volta com uma nova dica de advogado para você aqui no nosso canal.